Estamos no ar. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Clube das Cinco Podcast. Meu nome é Kenny Pinto e se você ainda não me conhece, essa é uma ótima oportunidade para a gente se conhecer ou conhecer um dos muitos convidados que por aqui passam. Editor, roda a vinheta porque já começou o Clube das Cinco Podcast. Bem-vindos mais uma vez ao Clube das Cinco. Hoje nós temos um convidado especial, como todos os outros que já passaram por cá, e que vai falar de um tema pontual, de um tema que achamos ser importante falar para o desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional da nossa audiência e daqueles que procuram se desenvolver no seu dia a dia. Estou a falar nada mais, nada menos do que Ariel Martins ou Ari Martes. Exatamente. Bem-vindo ao Clube das Cinco, mais uma vez, e queremos agradecer por aceitar o nosso convite. E se puder, faça uma apresentação, o que é que faz, é solteiro, é casado, é viúvo. Pronto. As questões a pessoa já me deixar de lado, Uhum. mas eu que agradeço pelo convite. É um grande prazer poder estar aqui, não é? Fazer parte de um sítio que muitas pessoas já têm vindo e também falar de um tema que eu acho bastante crucial numa sociedade como a nossa, em que creio eu que, pronto, o pensamento crítico não tem sido levado muito a sério. Yeah. Portanto, eu sou Marcos Dual, sou capacitador em Lógica, em Metodologia de Investigação Científica e também em Direito. Então, pronto, eu espero que a conversa de hoje seja útil para quem nos assiste. Boas. Com uma pergunta preliminar, começo por procurar saber de si o que é a tal lógica que nós vamos conversar hoje. Exato, lógica. Para sabermos o que é lógica, antes de mais temos de saber o que é o próprio raciocínio em si. Vamos já dizer que o raciocínio é a capacidade, né, que nós, seres humanos, temos de analisarmos as coisas, talvez com maior rigorosidade, e analisarmos as nossas próprias decisões. Então, a lógica funciona como, vamos lá, digamos, uma ferramenta que nos ajuda a melhorarmos o nosso próprio pensamento racional. Então, a lógica é praticamente essa ciência do pensamento crítico e do pensamento correto. Boas. Isto é lógica. Pensamento crítico e pensamento correto. Em miúdos, o que é que seria o pensamento crítico? É o discernir, é o balancear ou é uma outra coisa que se calhar nós não dominamos? Pronto, os termos são excludentes e vamos lá dizer que são as duas coisas. É mesmo discernir e balancear os nossos próprios pensamentos. Boas. Acontece que no nosso cotidiano nós utilizamos o raciocínio para quase tudo. Seja para conversar com um amigo, para convencê-lo de uma ideia, seja para convencer talvez o chefe para um aumento salarial, seja para decidirmos em que candidato, não é? Votarmos e por aí vai. Então, a capacidade que nós temos de fazer estas análises, elas vão ser mais aprimoradas se tivermos a lógica como uma ferramenta que funciona como um guia, como se fosse uma gramática da mente. Exatamente. Então, é para discernirmos e também tomarmos as melhores decisões possíveis sobre as nossas próprias decisões. Boas. Tem tudo a ver com raciocínio, pensamento, tomada de decisões assertivas. Exatamente. E nesse meio tempo eu questiono, no desenvolvimento pessoal de uma pessoa, como é que a lógica pode contribuir ou que vantagens ela acarreta na vida pessoal de uma pessoa? Esta é uma excelente pergunta. Pronto, a lógica tem várias vantagens. Uma das vantagens, até o que já tocamos aqui, é mesmo por o próprio pensamento crítico, que tem essa capacidade de nos permitir analisarmos de forma mais rigorosa o que nós próprios pensamos. Certo. Outra vantagem tem que ver com a tomada de decisões, não é? Nos capacita diante de duas opções, nós ponderarmos, nós analisarmos e vermos qual dessas decisões poderá ser mais vantajosa para nós. Outra vantagem tem que ver com a comunicação, porque a lógica nos permite termos uma linguagem mais clara e acessível para as outras pessoas. Afinal de contas, não basta pensar, é preciso que nós exteriorizemos o nosso pensamento. Exato. Se o pensamento, como é exteriorizado por um conjunto de símbolos linguísticos, né, digamos assim, as outras pessoas devem compreender o que é que nós queremos realmente dizer. Então, a lógica vem também para clarear o que nós pensamos, a fim de que a sua mensagem possa ser compreendida pelos outros. Boas. Olha, falou sobre
deu exemplo sobre os vários usos da lógica, por exemplo, para persuadir um chefe a um aumento salarial, Exatamente. para persuadir amigos ou explicar determinadas teorias e tudo mais. E penso nisso, por exemplo, na lógica como uma hard skill, como uma soft skill, ou melhor, como uma habilidade técnica e como Exato. uma habilidade pessoal ou societária, né? Ou social, nesse caso. Então, só ponto de vista pessoal, nós podemos usar dessa forma. Já no campo profissional, por exemplo, no que diz respeito à tomada de decisões, como é que a lógica nos pode, ou como é que nós podemos nos servir da lógica no campo profissional? Ora, muito bem, essa é outra pergunta crucial. Uhum. Acontece que nós vamos lá ver. Nós estamos numa sociedade em que somos bombardeados por muitas informações. Yeah. E saber navegar neste mundo, principalmente digital, que as informações são, prontos, feitas à torta e à direita, é crucial nós sabermos distinguir as informações úteis das inúteis. Das inúteis, yeah. E no campo profissional, nós, obviamente, que estabelecemos relações com as outras pessoas. Exato. Temos que ter posicionamento, temos que avaliar o que é que as outras pessoas potencialmente podem querer de nós, Uhum. e não só também as nossas próprias aspirações, não é? O que falar. Desculpa, Então, não perca o fio, as exato. nossas inspirações, o que falar. Eu vou sair daqui só para organizar uma coisa, mas não perca o fio. Exatamente. Pode divisar. Ok, eu posso. Exatamente. Então, a lógica no campo profissional, ela pode nos capacitar a escolhermos melhor o que é que nós queremos de nós mesmos. Uhum. Por exemplo, para uma pessoa que estuda Direito, Certo. a lógica pode nos permitir diferenciar os diferentes tipos de crimes, os comportamentos das outras pessoas. Por exemplo, num crime de agressão sexual. Yeah. Eu posso me perguntar, mas a agressão sexual tem que ver com um elemento crucial que é a violência. Yeah. Neste caso em concreto, houve violência por parte do agressor? Qual foi o comportamento da vítima? Yeah. Então, se toda agressão sexual pressupõe violência, e houve violência neste caso em concreto, então podemos estar diante de uma agressão sexual. Certo. Estamos a ligar uma premissa de que toda agressão sexual não requer violência. Uhum. Vamos ligar a outra premissa de que houve violência neste caso, que é a segunda premissa, e vamos a uma conclusão. Logo, tivemos uma agressão sexual. Exato. Então já conseguimos utilizar a lógica, inclusive, para fazermos um raciocínio profissional na nossa área de atuação. Boas. Falando ainda do raciocínio na nossa área de atuação profissional, hoje vivemos a era das inteligências artificiais e pude viver uma experiência de uma determinada inteligência artificial, não vou dizer qual, para também não publicitar gratuitamente ou difamá-la, mas não estou a difamar porque é verdade. Pedi vários artigos sobre determinado tema e muitos dos artigos que lá estavam não existiam. Tinham data e autor, título, mas não existiam. Então, acredito sim que a lógica é, de facto, importante no campo profissional. É importante nós usarmos as coisas. E só para não te cortar, observa que, ironicamente, tu acabaste de usar a lógica. Tu falaste sobre difamação, mas automaticamente o teu cérebro deduz que, pronto, se estou a dizer a verdade, não estou a difamar. Exato. Tu fizeste um raciocínio do cotidiano para aplicarmos a uma situação concreta. Ou seja, a difamação geralmente envolve anunciar factos sobre alguma coisa que talvez não correspondam com a verdade, que venha para sujar a reputação dessa mesma coisa ao pessoal. Exato. Mas se tivermos elementos verdadeiros, não é que eu digo é verdade sobre esta coisa, então não será uma difamação. Então já temos uma premissa. Toda difamação envolve imputação falsa, né, de factos sobre alguma coisa. O que eu estou a dizer é verdade, logo não estou a difamar. Já foi um raciocínio exato. simples, mas que passa às vezes despercebido. A lógica está presente em quase todos os raciocínios. Hoje por hoje, pensamento crítico, né? A lógica tem tudo a ver com um pensamento crítico, que é parar para discernir, parar para absorver determinado conhecimento e tirar conclusões. Exato. Hoje por hoje é possível separar, por exemplo, essa lógica do pensamento crítico da lógica, digamos, informática,
as várias áreas da lógica. É possível separar esse pensamento lógico dessas várias lógicas. Lógica matemática, informática. A meu ver, eu diria que não. Eu diria que a lógica é muito ampla. Uhum. Ela pode ser aplicada em diversos aspectos de nossas vidas, principalmente nas ciências, Yeah. na engenharia informática, não é? Na própria filosofia e por aí vai. E esse é um ponto bastante crucial porque talvez as pessoas veem mais esse aspecto da lógica cientificista, não é? Ou da lógica científica e como se fosse um conjunto de regras abstratas para académicos. Uhum. Quando não, a lógica está presente inclusive em tudo quanto nós fazemos. Yeah. Então, a lógica matemática, a lógica informática, eles aplicam lógica no sentido um pouco mais formal, mais específico. Uhum. Mas isso não quer dizer que essa lógica seja diferente da lógica que nós utilizamos. Porque a própria informática utiliza as questões de binarismo, falso, verdadeiro. Yeah. Não é? Os engenheiros ou digamos, os programadores. Yeah. Eles têm essa questão de if. Se acontecer isto, ter essa ação. Uhum. Nós também podemos utilizar isto na nossa vida cotidiana. Ok, vamos lá ver. A minha namorada diz que me virá visitar. Uhum. Já estamos a dizer, se ela vier, implica dizer que ela estará aqui presente comigo. E se estará presente, eu tenho que preparar talvez alguma coisa para ela. Uhum. E se eu preparar alguma coisa para ela, posso agradá-la. E se eu agradá-la, eu fortaleço a minha relação. Uhum. Olha, tivemos praticamente uma aplicação matemática também lógica. Yeah. Exatamente. Então, interessante. eu penso muito, às vezes, na questão da interpretação de textos difíceis. Exato. A lógica pode ser útil para a interpretação de textos Pode, difíceis. digamos, não é que pode, ela digamos, obrigatória nessas questões. Uhum. Porque a linguagem natural, às vezes, ela é um pouco obscurantista. Quando não, ela é vaga e ambígua. Uhum. Vamos lá dar um exemplo muito simples. Eu chego até ti e digo, Ken, o meu primo trabalha no banco. Yeah. Diz-me se isto é verdade ou mentira, né? Ou seja, os valores lógicos da lógica são verdadeiro ou falso. Uhum. Diz-me se isso é verdade ou falsidade. Tu, se não tiveres domínio da lógica, podes adiantar-se e dizer, pronto, não é verdade, porque eu sei que ele trabalha num hospital. Yeah. E eu, como dizer uma linguagem vaga, eu posso apanhar-te e dizer, não, na verdade, eu me referia que ele trabalha num banco mesmo, digamos, do hospital. Não quer dizer verdade. O que deverias tu fazer antes de responder é pedir, digamos, especificação que eu quero realmente perguntar. Uhum. Porque se eu digo, meu primo trabalha num banco, essa frase é vaga e ambígua e não tem valor de verdade. Uhum. A questão é, trabalha num banco institucional, financeiro? Trabalha num banco do hospital? Yeah. Ou quando ele faz uma atividade, ele está sentado num banco? Uhum. Temos várias hipóteses. Exato. Então a linguagem obscurantista pode valer-se disso. E muitos filósofos fazem isto. Torna uma linguagem muito vaga, tem muitas interpretações e blindam sim. Qualquer interpretação de é mesmo isto que eu queria dizer. Yeah. E outras vezes, essa dificuldade é uma linguagem muito complexa, muito técnica. Não é, vamos lá dizer, neste itinerário, né, eu gostaria de ter a tua eficiência num assunto que me é bastante fulcral e não só, né, também para incrementar aquilo que são o conjunto de todas as decisões público-governamentais. O que é que eu estou a dizer? Yeah. Talvez só, olha, eu gostaria de ter uma avaliação ou a tua permissão para um assunto que é importante devido às ações de governos. A linguagem torna-se mais clara. Então, a lógica nesse sentido vem para tirar o que é inútil de um conteúdo e buscar o essencial. Yeah. Olha, eu buscar o essencial. A lógica acaba por ser uma corrente filosófica. Exato, bem, vamos dissociar um pouco da filosofia, mas sim, digamos que não é isso também da própria filosofia. Né? Temos a lógica filosófica, a lógica matemática e sim, mas nesse sentido aqui nós estamos a falar da lógica do modo geral. É nessas alturas que eu me lembro de uma corrente filosófica que eu gosto muito, corroborando com o que disseste, ou concordando com o que disseste, sobre, vou insistindo no pensamento crítico, sobre o pensamento crítico de discernir o que é verdade do que é mentira, do que é válido do que é inválido. E é nessas alturas que, por exemplo, quando se dá o exemplo de alguém que diz meu primo trabalha no banco, e não sabe em que banco, banco de urgência, banco de maternidade, um banco assento e tudo mais. Então é nessas alturas que surge uma outra corrente filosófica aqui contribuindo para
do pensamento, que é a maiêutica, Exato. a arte de fazer perguntas Para levar o interveniente, quer dizer, o interlocutor, a chegar a uma conclusão. a uma né? conclusão. E ali pergunto, em que banco? Exato, em que banco? Em que banco? Quer dizer, você obriga a outra pessoa a apresentar razões da sua pergunta, não é? Exato. Exato. Então, eu acredito que é um casamento entre a lógica, né, olhando para o lado filosófico, a lógica a maiêutica. Porque, entrando nesse aspecto, também temos perguntas que são capciosas, fraudulentas ou falaciosas. Yeah. Eu chego e pergunto, Candy, já paraste de bater na tua mulher? Olha, que eu não fiz uma simples pergunta. Dentro dessa pergunta tem uma outra, mas que funciona já como uma afirmação. Eu já pressuponho que tu bates na tua mulher. E eu só quero saber se tu já paraste. Mas tu podes perguntar, mas e quem disse que eu bato na minha mulher? Exato. Quer dizer, você em vez de perguntar se já paraste, não, já parei, quer dizer, nunca parei, eu nunca fiz tudo, não, mas quando que eu bato na minha mulher? Essa é a pergunta que tu deves buscar antes de responder. Surge aqui uma outra vantagem do uso da lógica no dia a dia, que é a proteção contra manipulações. Exatamente. Se calhar é alguém que, digamos, está no meio de gente e quer me constrangir com uma inverdade. Exatamente. Não, tu não és militante da UNITA? Não sou. Ok, então apoias o MPLA. Mas calma, eu posso não apoiar o MPLA e também posso não ser militante da UNITA. Eu posso ser alguém que é partidário. Exatamente. Não implica dizer que aí estamos na falsa dicotomia, na falsa dicotomia. Ou é A ou é B. Exato. Não, pode ser C. Exatamente. Olha, vamos parar para uma curtíssima pausa para cumprirmos com os nossos compromissos publicitários. Até já. Você não veio parar neste vídeo por acaso. Se estás aqui é porque realmente te importas com desenvolvimento pessoal e profissional. E eu tenho aqui 4 sugestões que podem contribuir para este efeito. A primeira delas é a mentoria do Danilo Castro, Mano Velho, o cota que eu nunca tive. Nessa mentoria você vai aprender um acervo de conhecimentos baseado em experiência prática e pessoal e horas exaustivas de estudo que podem, em grande escala, contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. A segunda é contabilidade online simplificada. Neste curso você vai aprender conhecimentos sobre contabilidade e não ter mais problemas com fecho de contas e outros temas contabilísticos. A terceira é como vender infoprodutos. Neste curso você vai aprender um acervo de conhecimentos que lhe vão ajudar a fazer dinheiro na internet de forma lícita, clara e simples. A quarta sugestão, não menos importante, é o meu livro de pensamentos de Vitor Hugo Mendes. Tudo isso você pode encontrar no site da cubeta.ao. Lá você pode se cadastrar e adquirir esses 4 produtos que sugerir, pagando por referência via Multicaixa Express, pelo ATM ou ainda por um cartão Visa. Dito isso, bom proveito do vídeo. Tamo juntos. E voltamos para essa segunda parte do Clube das 5 podcast. Estamos na 3ª temporada e esse episódio está a ser apoiado pela Artitec, uma empresa voltada à tecnologia e inovação. Tem vários artigos disponíveis. É só vocês ligarem para o 954 16 85 90. Lá vocês vão encontrar mouses sem fio, teclados sem fio, carregadores, auriculares e muito mais. Este episódio também está a ser apoiado pela JAT, uma empresa prestadora de serviço dentro da contratação pública e não só, e também está a ser apoiado pelo casal Lupassa. Muito obrigado pelo vosso apoio e nós vamos continuar com o nosso episódio sobre a lógica. Tenho aqui uma frase que eu gostaria que analisasses e que tem ao mesmo tempo uma questão, que diz o seguinte: o que conhecemos é uma gota no oceano, o que desconhecemos é um oceano. É uma frase de Isaac Newton. E tenho a plena noção que você é um cool nerd, não é um nerd daqueles que aborrece ouvir, mas és um cool nerd que consegues enfeitar o teu conhecimento. Inclusive, há um provérbio bíblico de Salomão que diz que o sábio consegue tornar suave as palavras. Estou aqui a parafrasear, mas eventualmente poderei deixar no rodapé a citação correta. E sendo cool nerd muitas vezes é incompreendido, outras vezes é aplaudido pelo seu conhecimento, pela forma como espelha o conhecimento.
O que é que essa frase representa para si, de Isaac Newton? O que conhecemos é uma gota no oceano e o que desconhecemos é o oceano. Mas é uma frase que tem um impacto que, eu diria, resume quase toda a história da humanidade na questão epistêmica, né? Epistêmica está a falar de conhecimento. Pronto, antes de mais, eu diria que Isaac Newton e Salomão acho que dar-se muito bem. Ambos têm uma perspectiva bastante semelhante. Eu queria dizer que as informações que nós obtemos da realidade ou do mundo observável são sempre infinitamente menores daquilo que nós desconhecemos. Cientificamente, nós conhecemos, vamos lá dizer, muito provavelmente apenas 8% do universo. E os 92% estão fora do nosso alcance. E ali, digamos, que deve ser Sócrates, que dizia que só sei que nada sei, não é? Pronto. Se estiver a errar aí, o autor depois faça a correção. Quer dizer que, à medida que nós vamos conhecendo as coisas, ironicamente e contraintuitivamente, vamos descobrindo que, afinal, não conhecemos nada. O conhecimento abre a porta para nós fazermos uma autorreflexão da nossa própria ignorância. E a questão das vezes ser incompreendido também tem muito a ver com isto. Se eu não sei sobre uma coisa, logicamente vamos dizer, eu não sei nada sobre X, e alguém vem me apresentar sobre X, eu poderia não compreender essa pessoa, porque a informação que ele traz não faz parte do meu arcabouço mental. É como se nós, gosto muito das pessoas que fazem alguns experimentos sobre dimensões, quer dizer, a quarta dimensão. Nós, por sermos seres da terceira dimensão, talvez nunca venhamos a compreender o que é a quarta dimensão. Então, somos da terceira? Sim, da terceira, acredito eu que sim, da terceira, né? Exatamente. E qual é a primeira e a segunda? Esse é um ponto muito técnico, mas da segunda eu diria que talvez há mais a questões de, acho que altura e largura. Não é? E já na terceira temos altura, largura, profundidade e outros elementos mais. Então, é como se fosse mais um jogo eletrónico, né? Temos aqueles que só vão para trás e para frente. Não consegue às vezes vislumbrar o que é que está em cima dele. Esses são 2Ds. Exato. Já nós temos a possibilidade de tanto para trás, para frente, para cima, para baixo e fazermos uma vistoria ao nosso redor. Então, somos a terceira dimensão. 360 graus. Exatamente. Mas a quarta dimensão é o que desconhecemos. E eu não conseguir explicar o que é a quarta dimensão, porque incompreendo. Não será o divino, mas pronto, esse é outro assunto. Pode ser. Esse é outro assunto e levanta tema para outras discussões mais acaloradas, mais afloradas. Mas eu pude perceber, sim, sobre o que pensas, não é? Sobre o que conhecemos ser uma gota no oceano e o desconhecido ser o próprio oceano. Exato. Isso significa, em outras palavras, que o que nós sabemos, ainda que tenhamos lido 1000 livros, tenhamos infinitamente inferior ao que não conhecemos. A ciência funciona mais ou menos desse jeito. A ciência é essa componente indutiva. Nunca podemos dizer que tem conhecimento absoluto. Vamos falar do conhecimento na lógica da dedução e indução. A indução é isto. Nunca podemos dizer que só existem corpos pretos. Nós não vimos todos os corpos do mundo. Pode haver uma parte do mundo que existe um corpo que não seja preto. Então a ciência é mais uma questão de descrever a realidade da forma mais apurada possível e não demonstrar a verdade em si. Não sabemos de facto o que é a verdade em si. O que devemos fazer é tentar alcançar a maior descrição possível sobre o que nós observamos. Mas nisso eu questiono ainda, né? Se nós desconhecemos, fez essa analogia do corvo, se nós desconhecemos a verdade, isso não dá abertura para debates intermináveis. Por exemplo, intermináveis no sentido de que se nós não conhecemos a verdade, então nada é verdade. É por aí. Mas nisso eu quero perguntar o quê? Existe verdade absoluta? Pronto, essa é uma diferenciação muito incrível, porque nós temos dois tipos de inferência, ou pelo menos de formas de conhecermos as coisas, por dedução e por indução. Na dedução, sim, temos verdades absolutas. Por exemplo, um silogismo dedutivo seria: todo homem é mortal, o Arimartes é homem, logo Arimartes é mortal. Temos uma verdade absoluta. A dedução funciona exclusivamente no mundo linguístico. Se as premissas forem verdadeiras, não tem como a conclusão ser falsa. Se é verdade que todo homem é mortal e eu for homem, então é impossível que eu não seja mortal.
todo mamífero tem coração, e o cão é um mamífero, logo o cão tem um coração. Exato. Aqui não há forma de trazermos uma questão que seja diferente disto. Aqui então temos uma verdade absoluta. Já na indução funciona na questão probabilística. Então que as verdades não são, digamos, absolutas, são mais prováveis, Exato. porque podem sempre ser modificadas. É a questão que aconteceu no passado, quando achávamos que tínhamos a teoria do, pronto, não é? A Terra no centro do universo, não é? Como é que se chama mesmo? É o heliocentrismo, que é o Sol centro do universo, e a Terra seria... Qual é o nome da Terra em grego? Olha, Geocentrismo, geocentrismo. exatamente. O geocentrismo era a teoria predominante daquela época, era a verdade que eles sabiam. Mas consoante o desenvolvimento das nossas ferramentas, de averiguarmos sobre como funciona a realidade em si, conseguimos substituir aquela verdade por uma outra. Então, o relativismo, toda qualquer verdade, ou qualquer coisa que não deixemos ser verdade, é sempre provisória, pode ser modificada com novas pesquisas. Então isso é algo que é inerente, a busca pela verdade é algo que é inerente Exato. no ser humano. Nisso agora eu questiono assim, qual é a relação que existe entre a falácia, a verdade e uma tomada de decisão? Nós somos acompanhados por muitos gestores, né, líderes de equipas e pessoas que são pessoas empreendedoras e tudo mais. E às vezes aqui existem falácias, verdades, e eles no meio disso têm que tomar decisão. E ainda mais, não só os gestores, mas pessoas singulares, pessoas comuns. Vemos hoje uma verborreia, eu acho que a palavra certa é essa, né? Verborreia, uma proliferação de várias teorias na internet. Hoje em dia, prova disso é que eu tenho um podcast, né? Exato. Hoje qualquer um pode ligar uma câmara e falar o que quiser, defender como verdade. Nisso eu questiono qual é a relação entre falácia, verdade e a tomada de decisão nessa proliferação de conteúdos pela internet, nesse nosso tempo. É uma pergunta fulcral, né? Porque nós estamos aqui e outra pessoa também pode fazer uma análise do que estamos a dizer e talvez encontrar aqui em verdades. E claramente as falácias, vamos lá dizer, que são erros de tentar argumentar para provar uma conclusão, mas que no final das contas têm sucesso. Por exemplo, linguagem terra-terra, né? Dizem que os solistas, principalmente os wambenses, são falsos. Mas por que é que dizem que os wambenses são falsos? Será que houve um estudo estatístico com amostras, né, legítimas que comprovam que, de facto, os indivíduos, o conjunto de indivíduos da província Wambo são falsos? O que é que seria a própria falsidade em si? Então, aqui podemos chamar a falácia da generalização apressada, ou da falsa amostra. Generalização apressada. Exatamente. O que é generalização apressada? É quando você pega dois indivíduos bastante digamos, que não representam o todo, e tu concluis que, pronto, o todo também deve ter essa propriedade. Ok, tu encontraste 5, 10, inclusive 100 pessoas, wambenses, que foram falsas para contigo. Tu concluís, ok, se essas 100 pessoas, e é um número bastante considerável, são falsas, então posso concluir que os 14 mil e tal habitantes do Wambo também são todos falsos. É como dizer, né? Em defesa já da nossa província. Não muito da nossa província, do gênero, né? Exato. Os homens são todos farinhas do mesmo saco. Como é que chegaste a esta conclusão? Exatamente. Mas pode suceder que talvez esses indivíduos sejam realmente falsos. Mas são os únicos 100 pessoas falsas na província do Wambo. E todas as restantes são verdadeiras. Então tiveste uma generalização apressada. Tu não tiveste uma metodologia própria para concluir que todos os wambenses são falsos. Então temos aqui a falácia. Então a questão de verdade. A verdade, geralmente, nós podemos defini-la como uma correspondência do que é dito e a realidade em si. Ou seja, a correspondência entre o enunciado e uma descrição da própria realidade. A neve é branca. É uma afirmação. Uma afirmação, digamos, na lógica, é toda a frase tem um valor de verdade. Pode ser falsa ou verdadeira. Mas será que a neve é de facto branca? Esta frase será verdadeira se a neve for de facto branca. Se será falsa, se a neve não for branca. Se for verde, então a frase a neve branca é falsa. Este é o critério de verdade. Sempre nós procuramos comprovar alguma coisa. As pessoas utilizam falácias quase o tempo todo, porque o nosso cérebro gosta de poupar energia. Não temos essa maturidade de pesquisarmos muito antes de preferirmos uma coisa.
se estamos no meio, como tu disseste, nesses gestores de pessoas, né? Yeah. Então nós vamos criar uma crença única para gerir aquele grupo todo. Yeah. Até porque a maioria do conhecimento que nós temos não deriva da nossa própria observação direta. Uhum. Eu nunca vi um átomo, Yeah. eu nunca vi a gravidade. Eu não sei sequer o que é uma bactéria, digamos, sabe, no sentido de ver. Exato. Mas eu baseio a minha vida nesse conhecimento que outras pessoas me contaram, porque confiamos nas autoridades científicas. Yeah. Outras pessoas também agem com base nisto. Estão num determinado grupo, tem uma ideologia própria, Uhum. não é? E tem uma crença lá, que talvez eu nunca averiguei. Yeah. Então, se aquela crença for uma crença falsa, deriva de uma falácia, a minha tomada de decisão também fica comprometida. E falaciosa. E falaciosa, exatamente. Ok, Em miúdos, a falácia seria aparência de verdade. de verdade, mas não é. Exato. É uma manipulação mental, uma manipulação racional. Uhum. Exatamente, eu vi um vídeo há dias muito interessante. Prontos, é um meme, nós podemos aqui trazer. Uhum. Vou trazer esse exemplo porque é o mais simples, que tem a ver com Deus. Eu Yeah. queria falar sobre moralidade, porque são assuntos que todas as pessoas acham que têm domínio, Exato. quando não. Ele dizia, Deus não existe. Por quê? Porque simplesmente não existe. Então a outra questão aparece. Mas como é que algo que não existe tem nome? Yeah. Depois eu pergunto, menciona uma coisa que não existe. Eu disse, mas como é que eu vou mencionar o que não existe? Ok, então te apanhei. Se tu dizes Deus, então é porque ele existe. Mas aqui estamos numa falácia. Uhum. Há coisas que não sabemos inequivocamente que não existem, mas têm nomes. Tem nomes. Fadas, unicórnios, dragões. Tem nomes, mas não existem. Ou um triângulo redondo. Isso não existe, mas tem nome. Uhum. Então o facto de ele ter nome não significa que exista. A São Tomás de Anselmo dizia isto, né? Há coisas que existem na mente e há coisas que existem no real em si. Uhum. Então, se eu influenciar as pessoas de que tudo que tem nome existe, logo devemos acreditar que essa coisa existe de facto, estou a influenciar a tomada de decisão dessas pessoas. Posso inventar qualquer coisa que tenha nome e fazer com que as pessoas ajam consoante essa crença ou ideologia. Boas. É uma, é uma reflexão muito profunda e bastante filosófica. E não é porque alguma coisa tem nome que E existe. automaticamente existe. Existe. Yeah. E isso levaria-nos a debates acesos sobre a divindade, sobre Deus. Sobre moralidade. E eu teria aqui que levantar a minha bandeira de crente, falar, olha, Deus existe, provar por A mais B, pelas minhas experiências pessoais e tal, mas... E há muito bons argumentos que, pronto, não justificam a existência de Deus também. Tenho experiência prática e vívida e podia aqui trazer, mas acho que um pouco desnecessário porque Sim, claro. para não desviarmos do rumo da nossa conversa. Lógica. Hoje, sobre lógica, a compreensão que tem hoje sobre lógica, na idade que tem e tudo mais, qual é o recado que mandaria para o seu eu com, digamos, 21 anos sobre o pensamento crítico, sobre o pensamento lógico? Qual é a mensagem que mandaria para si mesmo? Bem, eu diria a mensagem seria não confie em autoridade nenhuma, pesquise sempre pelo conhecimento de forma independente. Obviamente eu já fui alguém que teve diversas ideologias, crenças que hoje já não as tenho, porque felizmente consegui desprender-me dessas noções. E, bem, toda pessoa tem sempre uma fase da sua vida que é fanática, mesmo sem perceber. Acredita em coisas a qual ela não investigou, só porque talvez uma autoridade, alguém que ela respeita, disse aquilo, então ela passa também a absorver aquilo como verdade. Seja crítico contra todas as pessoas, inclusive contra ti mesmo. Porque somos facilmente enganados por nós mesmos. Dificilmente nós vamos dizer que a minha crença é falsa. Em ver os vieses cognitivos. A nossa mente nos blinda de entrarmos em dissonância cognitiva. É mais fácil acreditarmos que estamos certos em relação a acreditarmos que estamos errados. Olha, falou sobre viés. Muito interessante esse conselho que manda para o seu eu de 21 anos de idade. Exato. Viés. Eu ouço muito sobre viés. O viés, o que é o viés? Será que é uma alucinação? ou também é uma falácia que muitos de nós acreditamos sendo verdade? Podemos dizer também que uma falácia, né? São viés cognitivos, digamos que são mecanismos mentais que fazem com que nós tenhamos uma forma de pensar para o tipo. Por exemplo, o viés da confirmação. Se alguém disser que a minha crença está errada,
eu vou tentar a todo custo provar que essa pessoa está errada, que a minha crença é verdadeira. E o que é que eu faço? Eu vou tentar investigar a minha própria crença. Só que nessa investigação eu vou procurar simplesmente aquilo que corrobora a minha crença. Eu vou deixar de lado, vou ignorar tudo quanto contraria. É que temos um viés da confirmação, ou seja, eu só procuro aquilo que confirma. E tudo quanto não confirma eu ignoro. Vou no site, desconfirma a minha crença. O site deve estar errado, também um maluco que escreveu. Tudo. Vou no site, confirma. Ali, sabe que é pessoa inteligente. Tem uma prova. Exatamente, ou seja, eu estou a guiar mentalmente numa direção própria, sem ter um pensamento crítico que eu posso estar errado. O viés indogrupal. É mais fácil defender o meu grupo, independentemente de se ele está errado ou não, do que defender um outro grupo. Então é mais fácil, talvez se eu tiver uma ideologia como panafricanista, estar mais propenso a acreditar e defender um pensamento que eu acho panafricanista do que um pensamento que não seja. Então os viés cognitivos são vícios mentais que nos levam a pensar hoje de uma forma própria específica. Podia-se dizer, é uma verdade individual, é uma verdade que é só minha ou só de alguém, o viés. Exato. Só minha, do meu grupo, um atalho mental. E a lógica ajuda-nos a sair dessa crença limitante que é o viés. Exatamente. Uau, muito interessante. Olha, a conversa está a ser interessante, bastante interessante, mas infelizmente chegamos ao fim da nossa conversa. Esperamos tê-lo cá mais vezes e queremos mais uma vez agradecer por estar aqui no Clube das 5 Podcast, falar sobre a lógica para o dia a dia. Vimos aqui vários exemplos de como usar a lógica, mas ficou como essência desse tema o pensamento crítico, o discernir, o ver verdade, mentira, bom e o mal. Exato. E ficou também patente e marcado para mim a questão da crítica. A crítica não é necessariamente embater com alguém ou falar mal sobre, mas é a reflexão que nós fazemos sobre Avaliar cada pensamento e argumentos. Exato. Sobre cada pensamento, cada argumento, cada situação da vida que nos leva a tomar uma decisão importante. Arimates, muito obrigado mais uma vez pela tua presença no Clube das 5. E a você que nos acompanha ali do outro lado, obrigado pelo carinho da sua audiência. Se esse vídeo faz sentido para ti, deixa o teu like, o teu comentário. Espero por si no próximo vídeo do Clube das 5 Podcast. Muito obrigado. Estamos juntos.